eu acho que nós fizemos na transição FHC 2 para Lula 1, virada de 2002 para 2003, uma das mais civilizados processos de transição. E eu até achei, Xará, que... Posso chamar você de Xará, né? Por favor, a gente se chama assim, eu achei que nós tínhamos estabelecido assim, uma espécie de um parâmetro para futuras transições, porque é próprio de uma democracia, o Gustavo já mencionou isso, que você tenha alternância de poder. Uma oposição ganhou, mas ali havia um determinado tipo de interações, pessoas que conversavam com alguma ala mais moderada do Partido dos Trabalhadores. Se estabeleceu ali algum tipo de contatos. Esses mutantes, em 2002, quando o Lula estava disparando nas pesquisas em abril, o câmbio era R$ 2,3 por dólar, chegou a R$ 4 por dólar nos 6 meses que antecederam a eleição. O risco Brasil multiplicou-se por um fator de 3 vezes pior nesse período. E nós dizíamos aos interlocutores que tínhamos, olha, isso aqui não são preocupações com o que nós, governo Fernando Henrique, estamos fazendo. Isso aí são dúvidas sobre o que vocês farão se ao poder chegassem com política econômica a partir de 1º de janeiro de 2003. E não sei se você lembra, mas o Lula chegou a escrever uma carta ao povo brasileiro em 22 de junho de 2002, se comprometendo a fazer o esforço fiscal necessário para estabilizar a dívida pública, a preservação da inflação sob controle, respeito a contratos. Então, o Fernando Henrique chamou o Lula, e foram todos, Faria Política, José Dirceu, e os Buchiquem, os outros, Biara Econômica, Palocci, outros também, para uma reunião no Palácio Planalto, chamou os outros candidatos também, suas equipes, para explicar por que nós tínhamos feito um acordo com o Fundo Monetário, 30 bilhões de dólares, para facilitar a transição de um governo para outro, qualquer que ele fosse. E dissemos claramente que as palavras pesam, tem um sentido ali que eles deviam tomar um pouco cuidado com as suas calor políticos, e às vezes exagera certo tipo de palavra. E aquilo foi importante, e eu acho que o diálogo com ele levou a escolha do Palocci como ministro da Fazenda. E o Palocci assumiu e levou para trabalhar com ele pessoas como Murilo Portugal, Marcos Lisboa, Joaquim Levy, e outros desse tipo. E foi muito bem recebido, porque o meu primeiro artigo aí nesse livro é um artigo que foi escrito em junho de 2003, e eu começo dizendo assim: nos últimos 12 meses, vai dizer de julho de 2002 até junho de 2003, o Brasil está mostrando a si mesmo e ao mundo que está se tornando um país mais maduro do ponto de vista político e institucional, e mais racional do ponto de vista da condução da política macroeconômica. Foi possível fazer uma transição de um governo para a sua oposição, e a política macroeconômica continua sendo conduzida de maneira responsável. Eu acho que é nesse artigo que você cita o próprio Palocci, dizendo que nos países de alguma expressão econômica, ninguém mais questiona se o governo, independente de sua cor político-partidária, deve ou não ser fiscalmente responsável em preservar a inflação sob controle. Hoje, 20 anos depois, Haddad parece concordar com o Palocci, mas o Lula parece que não, que esqueceu. Você perguntou, fechando o último encontro, né, por que as taxas de juros no Brasil continuam tão altas, né? Vamos lá. E a resposta você está dando implicitamente, né? Porque nós hoje temos um Banco Central independente. Ao Banco Central cabe... o Banco Central é o guardião da moeda. E ele é o responsável para que não volte a inflação. O instrumento que o Banco Central tem para controlar a inflação é um instrumento da taxa de juros, para encarecer o crédito, porque aí reduz a demanda e faz o controle sobre a inflação. Qual seria a alternativa? Em vez de o Banco Central encarecer o crédito, é que o governo gastasse menos. Se o governo gasta menos, ele põe menos pressão sobre os recursos disponíveis na economia. E, portanto, o Banco Central não precisa, para manter os preços sob controle, praticar uma política monetária tão apertada como ele se vê obrigado a praticar hoje, porque o governo só quer gastar e gastar e gastar mais.
O Copom também foi um resultado do Plano Real, anterior, bem anterior à independência do Banco Central. Sim, foi de 96. É. Foi quando começou. Foi uma nova fórmula de governança, de administração da moeda. Como a gente pensa, o Banco Central como se fosse uma fábrica de papel pintado que as pessoas estão obrigadas a aceitar em pagamento das coisas. Bom, o dono da fábrica é o governo. Ele pode, em princípio, usar essa fábrica para gastar sem limite. Mas aí esses pedaços de papel não vão valer nada. E aí o povo sofre, nós vamos sofrer. Então, para solucionar o conflito de interesse, tem lá esse personagem que é o Banco Central, que tem como missão zelar para que a fábrica de papel pintado não vai ser abusada. Isso é muito difícil num país ansioso, como nós somos. Todo mundo quer antecipar o futuro. O Brasil é o país do futuro, então se a gente vai ficar rico no futuro, eu quero gastar agora. É isso? Então, no orçamento público, como nas famílias, se tem essa ansiedade, se transforma em juro maior. Ou seja, é o que você paga para ter as coisas hoje e não esperar pelo amanhã. Se o governo é muito ansioso, ele ou vai produzir inflação ou vai se endividar. As duas coisas são ruins. A segunda, em particular, é a que chuta o juro lá para cima. E é onde nós estamos. Se o governo continuar indisciplinado, não tem jeito do juro cair. Aqui do lado, os nossos irmãos argentinos nunca saíram da espiral inflacionária. Agora nós temos um presidente heterodoxo